Nosso agradecimento, então, mais uma vez ao Domênico Feltri pela sua participação. E agora a gente vai assistir a um conteúdo institucional da GER Eletrônica, que traz a palestra O Poder dos Dados na Automação do Setor Coureiro, com Cesare Dalmonte, gerente-geral da GER. Essa apresentação também vai ser em italiano e nós estamos, então, com o serviço de tradução simultânea. E as perguntas, peço novamente, para o Cesare que sejam respondidas ao final da sua apresentação e as questões enviadas pelo QR Code que está impresso na programação. Seja bem-vindo, Cesare. Buonasera a tutti. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite para falar nesse evento. Bem, primeiro de tudo, gostaria de fazer uma reflexão. Vocês viram antes Domênico, 50 anos. Nós estamos 48, quer dizer que o setor está velho. Portanto, eu gostaria de dizer isso. Nós estamos em guerra, porque todos nos veem como os poluidores do mundo. Portanto, nós temos que nos defender e temos que usar armas muito fortes. A primeira arma são o conhecimento do nosso processo, do ponto de vista dos números, porque até hoje, infelizmente, falamos por opinião e não por dados. Os números são fatos, as opiniões são palavras. E o que veremos hoje, exatamente nessa direção, é uma proposta nossa, um novo projeto que estamos estudando há 4 anos, que vê completamente o processo de curtume em todas as suas fases, buscando dados que podem ser analisados em todos os seus aspectos. O projeto se chama B-Process. Como vocês veem, é um projeto dedicado à análise do processo de curtume. É a aplicação da indústria 4.0 ao processo de curtume, ao menos na Europa, mas acredito que aqui também. A indústria 4.0 quer dizer, eu tenho dinheiro que ajudam a comprar máquina para que essas possam criar dados. Bem, chegou o momento de usar esses dados, senão a gente economizou em impostos, mas a gestão se torna cada vez mais difícil. O sistema serve para aumentar a qualidade e economizar recursos em termos de energia e, sobretudo, de utilização de química no mundo do curtume e, portanto, reduzir os custos para aumentar as margens. Por que primeiro eu disse que a gente está em guerra? Porque todos dizem que querem um monte de coisas, mas ninguém diz quem paga por isso. Frequentemente pedem ao curtume, eu quero, mas você tem que me pagar. Então, a solução qual é? Temos que encontrar dentro do curtume o
modo de fazer com que a gente satisfaça uma necessidade legítima, obviamente, e que é o nosso futuro, do nosso setor, dos nossos filhos, da nossa sociedade, mas que devemos encontrar um modo de pagar sem diminuir as margens e, assim, colocar em risco a nossa sobrevivência. A última coisa, muito típica desse setor, é que o nosso processo de curtume, se vamos analisar, é feito de pessoas muito boas na chefia de um departamento, mas como fazer o couro, eles que sabem, não é o empreendedor que sabe, não é a organização da empresa. Quando se fala de fazer o couro, quer dizer tocar o couro, dizer isso está bom, isso não está bom. Então, o sistema ajuda a digitalizar, uma palavra um pouco estranha, o know-how empresarial. Eu olho para o produto, extraio dados e eu aprendo com aquilo que eu estou fazendo. E eu levo isso para algum lugar. Como é que funciona o sistema? É muito similar àquilo que acontece em tantos outros setores. Isso que vocês veem é uma representação daquilo que chamamos de desenho do processo, representação das fases de um curtume, da entrada até a expedição. O sistema funciona inserindo sensores, chamamos assim. O que são os sensores? São sistemas, instrumentos, equipamentos, como vocês dizem, que leem o couro, as características físicas do couro e traduzem essas características em números. Então, todos os dados são registrados num servidor e, como estamos falando de uma quantidade enorme de dados, porque, por fortuna, nós produzimos muito couro, nós falamos de uma enorme quantidade de dados que depois é analisada através de um software que se chama iData. Agora, vamos um pouco, quais são os componentes desse sistema? O sistema são os sensores, então, que convertem cada peça de couro em dados, um sistema que se chama BitTrace, que acompanha o couro ao longo do processo dentro do curtume, falamos de cada peça de couro, que estamos falando de rastreabilidade, e depois o iData, que analisa os dados que eu estou produzindo, e eu asseguro a vocês que existem muitas surpresas. E tudo isso é feito pelo B-Process. Como funciona o sistema realmente? Partimos dos sensores. Provavelmente alguns de vocês já têm sensores nossos, no sentido que utilizam nossas máquinas. Então, é tudo aquilo que já produzimos e continuamos a melhorar. E vamos ler no couro as características, que são a superfície, a espessura, a cor, o peso e depois, uma vez que temos esses dados, começamos a usá-los e nós vamos usar imediatamente, não precisamos ter o software na mão. Como usamos? Primeiro, com o operador da máquina. Então, damos ao operador informações sobre como ele produziu aquela peça de couro, couro por couro. Nós levamos através de semáforos, luzes, avisos sonoros, displays, dizemos a ele o que ele deve fazer para ter certeza que aquele couro é exatamente aquilo que deveria ser. Imediatamente depois, chega o chefe do departamento, o responsável do departamento, que deve acompanhar 5, 6, 7 máquinas, um departamento inteiro. E, obviamente, que ele não tem o tempo de estar junto com cada operador. Então, dedicamos a ele uma interface que fala sobre o andamento do todo. Então, uma peça pode estar errada, mas se o sistema se dá conta que diversas peças estão com alguma falha, a máquina avisa para parar tudo. Depois, temos o iData, que chamamos de nível de gerenciamento, que em nível de pós-produção analisam como eu produzi. E para fazer isso, utilizam softwares que nós vamos ver em seguida.
E como funciona isso? Do momento em que começamos a implementar um só sensor, não serve todo o processo, porque em relação à mentalidade que temos hoje, seria uma revolução muito forte para o momento. Mas no momento em que instalo o primeiro sensor em uma fase, eu tenho a oportunidade de fazer esses 4 níveis. Vamos para o outro componente. Vimos o sensor, agora vamos ver o BitTrace. BitTrace é o sistema para controlar a rastreabilidade de cada peça de couro no fluxo produtivo. Sabemos que, até hoje, antes tivemos um exemplo de que funciona, até hoje não é fácil fazer rastreabilidade de cada peça de couro no fluxo produtivo partindo do início até o final. Portanto, a resposta que gera esse tipo de pergunta é como eu faço a rastreabilidade, é como você quer fazer e que tipo de curtume você é e quais são o seu tipo de clientes. Certamente existem dispositivos que servem para marcação e de acordo com o teu fluxo produtivo poderiam ser diferentes tipos de marcação. Então, nós temos o laser, especificamente, podemos propor o laser. O que vocês veem é a velocidade real, então o laser é muito bom porque é flexível, limpo, muito moderno. Tem um problema que precisa de segundos se quer marcar em profundidade a pele, como fior e crosta. Somos além de 12 segundos, mais de 12 segundos. Em alternativa, tem um pulso mecânico, onde vocês veem o pulso é real como tempo, são cerca de 3 segundos de tempo para fazer um código matricial que depois vamos ler. Também temos o leitor. E depois vou explicar para que serve. O leitor esse é um caso aplicado no curtume holandês, onde temos o sistema que passa os couros e o código é lido pelo sistema de inteligência artificial. Qual é o problema do couro em reconhecer o código? Porque no início eu marco números muito belos, perfeitamente retangular, com um telefone que eu posso ler, porém o couro chega no final e eu não consigo mais ler o código. Por esse motivo, nós desenvolvemos um sistema de leitura baseado em inteligência artificial que aprende, nós ensinamos, nós estamos falando de dados, partimos nesse cliente com uma rastreabilidade de 82% e chegamos hoje em 99%. Desculpem. Esse mesmo discurso no que diz respeito ao outro código. Porque agora vocês veem o couro que se move no fluxo e a cada passagem aparece uma análise de processo. Então, por que os dois sistemas? Porque através da rastreabilidade e a utilização de dados, eu posso acompanhar o couro ao longo do seu processo, fase por fase, ou melhor ainda, isso é no final. No início, eu decido no meu processo quais são as fases mais críticas. Normalmente, digo por experiência, temos 5 ou 6 clientes que começaram a utilizar esse sistema. Acontece na fase de banho, as fases críticas, onde faço pouco esforço, com pouco dinheiro, se ganha muito. Por isso, vejam que o couro é registrado e eu tenho a possibilidade de verificar como eu produzi e fazer melhoramentos reais no meu processo. Até agora eu falei muito e não mostrei números. Agora eu vou mostrar números do porquê isso acontece. Aqui está a análise de um cliente que instalou um sensor, um leitor de espessura em uma máquina de corte. E vocês veem de um
de um lado tem o target que ele queria e nós instalamos o sensor que identificou que estava cortando 2 milímetros menos e o operador o operador buscava os 2 milímetros na pele e ele cortava em 2 milímetros. O sistema que nós propomos lê 400 pontos a cada metro quadrado. Quer dizer que o couro de 5, 6 metros quadrados, como são as nossas, tem 2.000 a 2.500 pontos registrados e arquivados. E nisso, vamos fazer as contas, não em 3, 4 pontos ou 1. E vocês veem aqui de um lado, menos 0,2 décimos. E do outro, vocês veem como era a distribuição da espessura da peça toda. Depois da utilização do sistema, isso é isso que aconteceu. Portanto, eu vou traduzir isso em números. No início tinha mais ou menos 10 milímetros de tolerância em relação ao objetivo. Depois de 8 meses, esse foi o tempo necessário para... Nós chegamos a 1,5 décimo. Então, ele economizou 1,5 décimo de espessura, que significa menos material, menos química, menos energia, mas, sobretudo, como ele vendia a crosta, ele aumentou o seu faturamento. Em termos numéricos, isso significa 3% em 8 meses. Se alguém tem a sorte de ter um curtume com alto volume, vocês entendem que 3% de aumento de faturamento e 3% de economia na química, devido ao fato de que eu cortei melhor, só com isso eu paguei o projeto e paguei a rastreabilidade necessária para colocar o processo. Porque no momento em que esses são os números de que estamos falando. Aqui mostro um gráfico que mostra aquilo que chamamos de curva de aprendizagem. Então, em quanto tempo nós chegamos a isso? Vocês veem que o que diz o desvio do target, os 10 milímetros que 2021, 2022, e aquela de baixo é a curva de quanto tempo levou para aprender o sistema e como chegou ao resultado. E esse é da abreviação do desvio. Aqui estamos falando de tripa. Nós nos movemos um pouco e vamos ver o que acontece quando eu faço uma análise comparativa. O que significa? Que analiso duas fases diferentes, a mesma peça, isso é importante, por isso é importante a rastreabilidade. Aqui devemos fazer esse esforço. A mesma peça analisada em duas fases diferentes do meu processo de curtume. Então, essa peça foi analisada no corte em tripa e depois na fase... Vejam que no gráfico abaixo, isso é a referência de 0. O azul deveria estar no 0. Não está porque o cliente não está usando o sistema. Isso é o que acontecia, portanto, a distribuição das espessuras são as duas curvas, vamos um pouco mais no complicado na estatística, são as duas distribuições da espessura, ou seja, é quanto era a espessura de uma e quanto era a espessura de outra, e esse é a explicação do desvio relativo, que significa quanto distante estão em relação ao objetivo. Então, se esse era o 0, e essas duas linhas deveriam estar sobrepostas para estar certo de que tudo estava funcionando, as duas curvas deveriam estar sobrepostas. Na realidade, vejam que cada uma está de um lado. E isso é o que explica o problema. Então, não está ok. Depois da utilização, é isso que aconteceu.
Portanto, as duas curvas se sobrepuseram. O verde é depois da utilização do sistema, o vermelho é antes da utilização do sistema. Então, eu me dou conta que com esse último gráfico nós chegamos um pouco num ponto complicado, mas faz parte do crescimento que devemos chegar no conhecimento e na utilização dos dados. Se nós usamos o sistema, aqueles que em vários níveis nos dizem o que fazer e no final fazemos análises, nós conseguimos encontrar coisas muito interessantes. Um exemplo, no corte em tripa, esse cliente colocava tanto couros crus, estamos falando de um produtor europeu, quanto couros que vinham do Brasil. E ela cortava todas na mesma espessura. O problema é que depois que usamos o sistema para usar os dados, nós identificamos que os couros salinizados variam muito menos. O resultado, ele estava colocando fora um monte de material simplesmente porque ele nunca tinha olhado para esse aspecto, mas porque não era possível observar isso sem os sensores. E o resultado final foi que hoje usa duas receitas diferentes. Quando usa peles frescas, faz uma receita que é um pouco mais baixa, quanto usa o couro salinizado, é uma outra receita. Os dados serão o nosso futuro. Nós precisaremos cada vez mais deles, porque o carro que vocês dirigem hoje está coligado à fábrica que o produziu, porque essa fábrica está olhando para ele para melhorar aquilo que produz. Isso, nós também devemos fazer isso, porque todas as indústrias estão fazendo isso. Os automóveis, indústria de alimentícia, de lenha, todos estão usando dados para melhorar o próprio processo. No curtume, também é o momento de fazermos isso. Obrigado. Scusate, ma non parlo portoghese. Me desculpem, mas não falo português. Nós recebemos algumas perguntas, vou direcionar então. Este é um sistema para qualquer tamanho de curtume ou ele é ideal para algum... Perdão, eu estava fazendo a pergunta da outra palestra aqui. O uso de dados da indústria de couros está mais avançado em qual país e como o Brasil se posiciona neste cenário? Allora intanto rispondo alla... Então eu vou responder a primeira pergunta. Ele é implementável em qualquer tipo de estrutura. E se pode fazer somente na parte final, quanto somente no início, quando ir do início ao fim. Para dar alguns exemplos, na Itália todos conhecem Santa Cruz. Em Santa Cruz existem muitos lugares onde estamos implementando o sistema em curtumes, que tem um sistema que controla, portanto, se torna uma comunidade de dados. A segunda pergunta diz respeito à implementação. Nesse momento temos empresas na Itália, obviamente, porque nós começamos 2 anos atrás, temos 3 empresas na Alemanha que estão utilizando os primeiros sistemas. E por aqui, considerados os volumes que hoje o Brasil está fazendo, que o número de couro produzido, o Brasil, por empresa, o Brasil é o maior produtor no mundo, certamente o sistema pode ser muito conveniente no sentido de recuperação de custos. Acesso aos dados, ok, mas outros públicos, como clientes e até o consumidor final, eles podem ter acesso a estes dados também? E como vai ficar a lei de proteção de dados? Não?
Può ripetere l'interprete, per favore? A pergunta é, sabemos que o Curtume tem acesso aos dados, mas outros públicos, como clientes e o consumidor final, podem ter acesso a estes dados? E como fica a lei de proteção de dados? Allora, è una domanda molto... É uma pergunta muito inteligente, porque é algo que estamos seguindo muito bem. Quando falamos de dado, infelizmente, sabemos bem que na internet temos a privacidade, mas o sim ou não sobre a privacidade, mas as empresas fazem o que querem. Então, os dados do Curtume devem ficar dentro do Curtume, mas gostaria de tirar uma dúvida. Os dados que são produzidos por um Curtume são daquele Curtume, porque cada Curtume produz da sua forma, cada uma tem a sua receita química, os seus processos, e tudo isso permanece dentro da empresa. O sistema é colocado dentro da empresa e então os dados ficam dentro da empresa, não vão para fora. Uma última pergunta, então. Quanto tempo demora para o sistema completo ser implementado dentro de um Curtume de tamanho médio? Allora, questa è un'altra... Essa é uma outra boa pergunta e respondo, não sei. No sentido que nesse momento nós chegamos nos clientes que o cliente está mais adiante, o cliente instalou 7 sensores ao longo do processo. Mas, como eu dizia antes, não imaginem um projeto como algo que eu enfrento de forma completa, porque é um projeto onde a empresa, o empreendedor e as empresas dentro do Curtume devem mudar a própria forma de trabalhar, mesmo se na realidade não tem impacto. Então, o sistema mensura por si mesmo as coisas, não precisa que alguém vá lá mensurar. Então, se começa por onde se decide começar, se pode começar com um só sensor. Por exemplo, tenha uma linha de seleção. Como vimos antes, a rastreabilidade chega do lote até a peça. Ali eu começo a escolher. O que significa escolher? Que aquele lote inicial que eu tinha composto, eu estou abrindo para dividir em diversos pallets. E nesse ponto, nós aconselhamos colocar o primeiro ponto de controle, onde eu controlo o código para saber os pallets que saíram da máquina de seleção ou o operador que manualmente os pegou, exatamente onde aquela pele, aquele couro foi parar dentro do pallet. Seguindo essa lógica e pegando, cada vez que eu controlo, mensurar as grandezas e eu tenho os dados e usando o software, dessa forma eu posso fazer as intervenções necessárias. Buona serata.